Olá, meus vintages, meus quarentões e minhas quarentonas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início a mais um podcast Entrar no Isenta Pode. Hoje com uma convidada mais que especial, Monique Cury. Ela é atriz, guerreira, mãe, esposa, escritora e agora mentora de centenas de mulheres. Seja bem-vinda, Monique. O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas é um lugar que estamos criando. A mulher 50 a mais, ela precisa entender que a idade é só um número. Malha todo dia? Malho. Você gosta? Não. Vou na força do ódio. Mas quando você quer de verdade, meu amor, ouve o que eu tô te falando. E ninguém te segura. Eu sei que tem dores que dá vontade da gente parar de viver. Eu vou no buraco, mas não fico lá. Você pode usar o que você quiser, desde que você se sinta bem. Pode ir devagar, pode ir a passos curtos, mas comece hoje. Obrigada, muito feliz de estar aqui, Karine. Obrigada pelo convite. Ah, eu também, gente. Olha, eu mandei o convite assim por direct. Ela me respondeu, já me respondeu com áudio toda animada. E a gente foi se falando assim. Então, assim, ela responde, tá? Manda em direct pra Monique. Eu respondo. Vai bombar seu direct agora, mas ela responde, é uma fofa e manda áudio. A gente já vai escutando aquela empolgação. Obrigada. Imagina, eu que estou muito feliz de estar aqui. Adoro o teu podcast, adoro o jeito que você entrevista, adoro o jeito que você fala com as pessoas e não podia ficar de fora. Eu acho que a gente, quando faz os 50, né? Eu tô chegando aí, eu tô me sentindo muito feliz de ter, assim, mulheres que eu tô conseguindo trazer aqui e que estão sendo muita inspiração para mim. De tanta virada de chave, gente. É o livro dela. Põe aqui pra gente, ó. Vamos explicar. A virada de chave. Monique escreveu aos 55 anos. A gente não trouxe porque meu filho está de férias, eu fiquei enlouquecida saindo de casa. Conta a verdade. Conta a verdade. Eu mandei o livro para ela de presente antes. Ela falou, Monique, eu quero ler o seu livro para a gente poder ter uma conversa bem bacana. Ela esqueceu de trazer. Eu esqueci. Tá perdoadíssima, tá aqui o livro. Tá aqui o livro, ó, gente. E olha, eu vou te falar, se eu tivesse trazido, eu ia estar mostrando, porque o livro dela é interativo. Sabe aquela coisa assim, vamos fazer um exercício agora, se prepara para tomar uma estratégia, o que você pensaria, não sei o quê. Gente, eu tô igual uma CDF. Tudo que ela manda fazer lá no livro, eu tô escrevendo, eu tô fazendo. Obrigada. Tá lá tudo escritozinho. Obrigada. Step by step. Então tá aqui o livro, super indico, já foi elogiado pela Forbes, por outros lugares. É muito legal, porque você lê e é como se a Monique estivesse te passando um zap, porque é com a pontuação dela. Na verdade é assim, né? A falar. gente vai conversar bastante aqui agora sobre isso, sobre essa minha virada de chave depois dos 50. E aí, aos 55, a editora Planeta me chamou, gostou dessa virada de chave e tal, para escrever um livro. Aí eles falaram assim para mim, Monique, eu fechei, adorei, né? Eu já tinha plantado uma árvore, um pezinho de limoeiro lá em Carrancas, já tenho meus 2 filhos, mas escrever um livro não estava nos meus planos, nem era um sonho. Mas quando cai de bandeja um convite desse, poxa, muito bacana. Ele falou, você tem 6 meses para me entregar o texto. Cara, eu sentei, em 1 mês o livro saiu. Mas saiu do fundo da minha alma. E é bem importante lembrar que não é um livro autobiográfico, não é a história da Monique, não. Só que a história da Monique tem que estar como pano de fundo, né? Porque você conhece os meus fundos do poço, as minhas dores. Essa história, todas as escolhas erradas que eu fiz, né? E que me levaram para o tal fundo do poço que eu chamo, foram elas que me trouxeram aqui, com essa virada de chave. Quais estratégias, dicas, orientações, como dar esse pontapé inicial? Porque é difícil pra caramba mudar, né? Então, o livro é isso, é como virar a sua chave, como dar esse pontapé inicial para mudar a sua vida, mudar o que não tá bom. E as mulheres amam, dizem que vira o livro de cabeceira, que elas leem e releem, porque tem uma parte objetiva, né, do que fazer. Tem os exercícios, isso foi proposta da editora, isso não foi ideia minha, não, tem que assumir. O texto é todo meu. Mas então é isso, é bem bacana. Eu estou bem feliz com a repercussão do livro. E o livro, ele é bem isso mesmo que você falou, é um pano de fundo, mas é um pano de fundo que vai utilizando, assim, todos os sentimentos, as sensações e as necessidades
da gente evoluir, né? Porque, por exemplo, eu estou fazendo psicanálise e a minha formação em psicanálise são com base nessa nova psicanálise que fala das 33 virtudes, né? Então, assim, você ali ensina como conquistar essas virtudes. Não é só desapega do seu erro. Não, porque desapegar do erro é difícil quando você não tem nada para se agarrar. Mas você dá em que a gente se agarra. Você dá na resiliência? Em que momento? É na estratégia? Em que momento? É na disciplina? Em que momento? É bem importante a gente lembrar, Karine, que falar e escrever é fácil. Na hora da atitude é muito difícil. Sempre foi difícil para mim. Só que o que eu gosto de lembrar é que o difícil é diferente de impossível. Uma coisa é difícil, outra coisa é impossível. Eu não acho que uma virada de chave, uma mudança, até mudar o seu jeito, coisas que você não ama em você. Porque eu sou assim mesmo. Eu assim mesmo, vírgula. Se você quiser mudar, dá para mudar. Só que é difícil. E eu gosto de trazer isso. Em nenhum momento eu tenho essa positividade tóxica. A gente é mole, pelo amor de Deus, você é maravilhosa. Vai lá e muda. Não, não é isso não. Ninguém nunca me disse que seria fácil. Eu tenho certeza que para você também. Nunca ninguém disse que seria fácil. Agora, o que você vai fazer com a tua dificuldade? Então, assim, é legal isso. Você quer realmente mudar alguma coisa na sua vida? Você quer? Está disposta aos altos e baixos, aos trancos e barrancos? Vai ter que ter disciplina, vai ter que ter resiliência, porque não vai dar certo de primeira. Ou vai, se você for muito sortuda, mas normalmente não dá. E aí você fala da recaída, né? Se permita ter até isso você pensou, Lógico. gente, vai ter recaída. É isso. Em tudo. É isso. Então, assim, não é fácil, mas é possível, desde que você queira de verdade. Agora, deixa eu te perguntar, se lá atrás, né? Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade que já pode falar de menopausa, já pode falar de um monte de coisa que não podia antes, era tabu, né? Menopausa, você tem que fazer mais exercício do que o normal. A pergunta é que não libido. quer calar, você já está na menopausa? Tô entrando no climatério. E tá. bem entrado assim mesmo. Menstruação fica 3 meses sem ir, vem. Eu tô achando ótimo, de vez em quando eu entro na farmácia, não preciso comprar o nem Módice. Acho ótimo. Essa é a parte quando boa. ela vem, fica 40 dias eu vou também. te dizer que essa é a única parte boa da menopausa, não menstruar mais. Essa é bom, né? Porque quando começar a parte ruim, amiga... E a reposição hormonal também, tô sendo assim insistente, não foi fácil. Faz reposição hormonal, porque todo mundo vem aqui, fala, e eu realmente tenho essa mente aberta. Mas não está sendo fácil. É a terceira vez hoje que eu estou recomeçando. Porque para de menstruar, mas olha porque só, menstruo demais. É assim, existe um tempo de adaptação do corpo. E algumas estratégias nem sempre funcionam. As pessoas têm que entender isso. Sabe, eu para achar minha dose de progesterona, por exemplo, foi um caos. Porque eu tenho escape, porque eu inchava, porque... Então, assim, tem que ter essa paciência. A hora que você achar a sua terapia de reposição hormonal adequada, aí vai. Gente, tá vendo? Isso é igual a amamentação. Ninguém fala para que a amamentação é fácil, né? Fala só, tem seu filho. Mas na hora que você tá passando pela amamentação é que você vê que é ruim. Primeira pessoa que tá me falando, me deu até a calma. Porque, assim, na verdade, foi o seguinte, olha. Eu sempre fui atriz a vida inteira. Fiz novela a minha vida inteira. Quando chegou aos 50 anos, eu meio que enchi o saco. Porque eu acho que 50 anos é uma idade, não sei se você passa por isso. Tem gente que passa nos 40, gente. Mas eu tenho ouvido das minhas seguidoras que 50 é meio uma data assim, caramba. E agora? O que eu fiz até aqui? O que dá tempo de fazer? Será que é isso que eu quero para minha vida? Tem um peso grande. É meio século, né, gente? Exatamente. Meio século. E você sabe que você não vai ter mais esse tempo de vida. Você viveu 50 e da agora para frente, você viver mais 50... para poucos. Sim. E ali, naquele momento, eu falei, chega, porque eu sou uma atriz que te fiz ótimos papéis, fui capa de disco, fiz personagens lindos, mas não era realizada. Não era, porque eu estava sempre esperando um convite que nem sempre vinha, convite que nem sempre dava certo, era teste. Aí eu fiz um teste para uma novela e não passei. Aí a resposta foi, nossa, foi quase você. E esse quase você é muito chato. E aí você está com 50 anos, foi quase, mais um foi quase você. Você fala, caramba, eu vou ficar pro resto da vida esperando o convite que nem sempre vem. E aí veio a menopausa. Eu vou fazer 57 anos. Há 7 anos atrás, não se falava em menopausa nas redes sociais. E ponto. Ninguém se expunha como se expõe hoje. E eu vim pro meu canal do YouTube me expondo, falando, cara, meus sintomas. Os calorões infernais, aquela coisa que você bota a coberta, tira a coberta. Aí teu marido tá dormindo agarradinho com você. Sai, pelo amor de Deus, desencosta de mim. Aí ele fala, que é isso? Aí ele vai pro outro lado, daqui a 2 minutos, pode vir de novo.
Mais ou menos isso. Exatamente. Insônia dá 3 horas da manhã. Acabou, você acorda, pá! Pode ter uma aula de ginástica que você faz, que você fica sem sono. Alteração de humor, eu ficava muito nervosa, eu dava berros em casa. Perdia a paciência, qualquer coisa. E o pior para mim, falta de libido. E as pessoas, eu estou te falando isso há 7 anos atrás, não tinham essa liberdade de falar. E eu brinco. Eu fugia do meu marido igual o diabo foge da cruz. Eu tinha um pijama de flanela que era laranja quadriculado. Aí eu fazia um coque, passava muito creme na cara pra ficar oleosa a cara. Gente, eu juro. Você se enfeiava. Fazia um coque com uma caneta e deitava na cama. Gente, tô péssimo, morrendo de cabeça. Porque eu não tinha nada, eu não podia encostar. E aí eu olhava pra ele e falava, eu sou alucinada por esse homem. Será que eu tô deixando de amar? Porque aí você começa a entrar num... O que está acontecendo? E aí eu fui descobrir que era a menopausa chegando, porque eu menstruava. Eu fui fazer os exames, aí deu tudo baixo. Testosterona, progesterona, estradiol, tudo baixo. Ali eu comecei a trazer esse conteúdo e estudar bastante. E ali eu entendi o seguinte, bom, se eu tenho 50 anos, cheguei a falar com o Léo assim, com meu marido, bom, agora ferrou, ladeira abaixo, porque 50 anos, menopausa, para mim menopausa era coisa de velha, então eu me senti velha, não estou trabalhando, não vivo mais esse tanto, agora ladeira abaixo. Falei isso várias vezes com ele. Só que engraçado que me deu um negócio assim, eu falei, peraí, se agora eu não tenho tanto tempo, é agora ou nunca. Eu vou ficar o resto da vida frustrada, uma atriz frustrada. Eu sou jornalista e fui criar o canal do YouTube e fui trazendo todo esse conteúdo, entrevistando mulheres, falando para mulheres e me abrindo. Sabe, eu acho que quando você coloca as suas dores com verdade, você traz tanta identificação. Eu recebo centenas de mensagens por dia de pessoas que passam por tudo que eu já passei. Mulheres que sofrem relacionamento abusivo, mulheres que são traídas e são agredidas fisicamente. Eu nunca fui agredida fisicamente, eu tive um relacionamento abusivo, mas nunca fui agredida. Mas, enfim, mulheres que chegam nos 50 anos estão infelizes, os filhos cresceram, voaram. O que eu faço agora para mim? Porque eu passei uma vida me dedicando a esse marido, a esses filhos. E aí entra na menopausa, começa a perder o desejo. Antigamente, não sei se eu vou falar alguma besteira, mas eu sei isso pela minha mãe e pelo meu pai. As mulheres entravam na menopausa, antigamente mesmo, tá? Geração de pais e avós. Não tinha reposição hormonal. Então, elas viravam senhorinhas. Ganha peso, que é a menopausa. A barriguinha, né? Aí você... Lembra as velhinhas, as senhorinhas? Tanto que tem uma matéria que volta e meia aparece no Instagram pra mim. Senhorinha de 40 anos é atropelada por ônibus. Já viu isso? Velhinha, idosa. Então, assim... O que acontecia? Que eu via muito, e aconteceu na minha casa isso. Essa mulher entra na menopausa, não faz reposição hormonal, ela perde o brilho, perde... A menopausa é muito paralisante. É isso, gente. Os hormônios caem, a velhice aparece. E ela não queria mais sexo, não queria mais relação com o marido. O que acontecia? Aquele casamento se mantinha e os maridos aprontavam na rua. Isso era muito comum antigamente. Homens que iam pra rua, por quê? Porque eles com 50 estão no auge, pelo amor de Deus, e as mulheres com 50 não. Então, assim, essa informação toda que a gente tem mudou tudo isso nos relacionamentos, porque agora a mulher de 50 anos, meu amor, com reposição hormonal, se cuidando, ela tá no auge. Se o homem não quer, tchau e bença. Então, assim, trazer essas dores, falar isso tudo com muita clareza, com muita verdade, e contar dos meus sofrimentos, dos meus dores, acabou abrindo a porta para tantas mulheres se identificarem comigo. E isso no Instagram e no YouTube, gente, porque ela é uma sensação tanto no Instagram como no YouTube. O meu YouTube foi o que me trouxe até aqui, porque lá atrás eu falei, bom, eu sou louca para apresentar um programa. Era jornalista, mas aos 50 anos quem me chamaria? Ninguém. Desculpa, vamos combinar, né? Você mesma se chamou. Eu mesma me chamei. E aí eu criei um canal onde eu trazia as minhas dores e dava voz para mulheres que viraram alguma chave. Sabe aquelas histórias que a pessoa conta assim, caramba, fui abandonada, um casamento de 30 anos, não sei mais viver, não consigo respirar. E hoje estão muito mais felizes do que jamais estiveram. Essas histórias são muito inspiradoras. E eu comecei a fazer o meu canal e tal. E aí comecei a aparecer lá no Globo.com. Cléo Pires conta para Monique Cury isso. Aí no jornal não sei o quê. Fulana de Maitê Proença, desabafa. Sabe quando o meu canal começou a ser um foco de trazer notícias?
E eu entrevistava muitas mulheres famosas incríveis, mas também absolutamente anônimas. Anônimas. Eu não me importo. Se você olhar lá, tem Eu gente que você vi, nunca né? viu na vida. E no livro tem isso, ela coloca o QR Code, vem ver a história da Tati, que maravilhosa, a Sim. história de não sei o quê. Então, quer dizer... E você viu que no livro eu não coloquei história de famoso. A Tati ninguém conhece, a Sim. Meg ninguém conhece. São mulheres inspiradoras e que conseguiram virar essa chave. E a partir dali eu comecei a ser chamada a fazer palestra, para fazer influenciadora 50 mais. Aí, sabe, as coisas começaram a acontecer. Aí o livro, o TED, sabe quando o TED Talks que eu fiz sobre etarismo? Sabe quando as coisas começam a acontecer? E hoje, com 56, eu estou num momento que se eu sempre falasse isso há muitos anos atrás, eu ia falar mentira. É muito interessante o que a Monique está falando e ter aqui na minha frente uma pessoa, né, que abriu essas portas, porque quando uma mulher abre uma porta, gente, ela abre uma porta para muitas outras. Então, quando uma mulher consegue chegar num cargo de presidência, pode ter certeza que várias outras poderão chegar. Quando uma mulher consegue colocar um canal falando sobre menopausa, pode ter certeza que várias outras vão conseguir. Então, assim, obrigada, porque você conseguiu abrir uma porta que está me dando a possibilidade de estar passando por ela e que virão milhares de outras, né? Muito bacana isso que você falou. Muito bacana isso. Porque, na verdade, eu sempre falo uma coisa que todas nós, temos alguma coisa para falar. O problema é que as pessoas ficam com medo, sem coragem. Qualquer dor, qualquer coisa que você tenha passado, que você tenha superado, isso é inspiração. Que seja para uma mulher. Eu lembro que o meu primeiro vídeo do meu canal do YouTube, foi com 50 anos, né? Eu falei assim, se eu conseguir transformar, inspirar uma pessoa, eu estou feliz. Eu não sabia que teria essa proporção. Aí o meu canal foi muito bacana, mas depois da pandemia eu ainda continuei fazendo os vídeos online. Depois eu dei uma parada e agora eu vou voltar, se Deus quiser, em agosto com o meu podcast. Agora, com todo esse preconceito que você chegou, foi, né, desbravando, tirando ali quebra-mola, vamos fazer uma analogia, né, tirando quebra-mola da rua, passando, abrindo porteira, com tudo isso que você fez. Se alguém te falasse, Monique, lá atrás, Monique, com 55 você vai escrever seu livro, com 57 você vai ser chamada para a TV de novo. Você ia acreditar nisso? Você sabe que eu vou te contar que eu desencanei da televisão. Nesse meio tempo, para você ver como é que a vida é, eu fiz 2 filmes que estão para estrear. Olha. Eu fiz um filme, Meus 4 Maridos, com um elenco maravilhoso, inclusive o Tony Garrido faz. Um filme da Naura Schneider, uma comédia romântica, levinha. E fiz o Socorro, Tô Falido, com o Ari Fontoura, que eu faço par romântico com o Ari Fontoura. Gente, deve ser demais. Demais. Então, assim, você entende que quando a gente começa... Eu desencanei da profissão e falei, chega. Vou fazer outra coisa. Criei meu canal, disciplina, resiliência, sofrimento, dor. Fiz direito, fiz uma coisa direitinha. E aí os convites começaram a vir. Sabe por quê? É movimento. Então, agora eu fui convidada a fazer uma participação na novela das 7, dessa novela agora, Família é Tudo. E é muito doido, porque, assim, claro que eu amei. Hoje, dificilmente, eu poderia fazer uma novela inteira, porque hoje, graças a Deus, eu tenho muita palestra, eu viajo muito, faço muita coisa. Ah, mas você não faria? Gente, se fosse um super mega papel, eu não tenho como recusar. Eu não vou recusar. Eu vou abrir mão 10 meses, vou abrir mão da minha vida que eu me reinventei, porque, assim, na Globo, para fazer uma novela, você tem o roteiro no sábado à noite. Você não sabe se você vai trabalhar na segunda. Você não pode marcar um médico, você não pode marcar nada. Nada, você não tem vida. Só que para fazer um papel maravilhoso, você abre mão dessa vida em 10 meses. Mas um papel menor, os últimos papéis que eu fiz foram bacanas, mas foram papéis coadjuvantes, pequenos. Não, isso é tudo em televisão, tá? Você não sabe o que você vai fazer no dia seguinte. Agora, vamos lá, que eu quero conversar sobre tudo isso, né? Você fala muito dessas questões assim que você viveu, né? Relacionamentos abusivos, a sua superação contra a bulimia, né? Que a bulimia é uma doença que é um transtorno alimentar, né? E que ela vem muito também por gatilhos, né? E como é que foi você superar essa questão do seu primeiro relacionamento praticamente, você era jovem quando entrou nele, um relacionamento abusivo? É muito difícil hoje isso também. Eu era dependente emocional, né? Porque se você vê esse primeiro namorado que eu tive,
Ele não era abusivo, mas ele só dizia para mim que se eu voltasse a fazer novela, que ele terminaria o namoro comigo. Então, eu abri mão da profissão para ficar com ele. Óbvio que eu levei um pé, né? E aí, depois, esse pé, eu dei alguns nãos para a Globo por causa dele, em papéis muito importantes. E quando ele terminou comigo, eu falei, perdi tudo. Não tenho mais a profissão, não tenho mais um namorado, estava morando em outra cidade. Então, ali foi muito difícil. E ali eu comecei a comer. Comer. Aquela coisa de falta de autoestima mesmo. Engordei muito, acabei desenvolvendo a bulimia. Foram os piores 6 anos da minha vida. Os piores 6 anos da minha vida. Eu só comia e vomitava. Eu cheguei a vomitar 7 vezes num dia. Eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que ou eu ia tirar a minha vida ou eu ia morrer pela bulimia, porque eu entendia que a bulimia é o seguinte, você vomita tanto que uma hora você vai... Não, e não só vomitar tanto assim, que você vai continuar vomitando, mas uma vez eu cheguei com meu filho correndo no hospital, não sei o que, ele tinha vomitado. 3 vezes é o limite para desidratar todo o corpo, para você começar a ficar com uma fraqueza, para as suas veias colarem. Pois é, mas eu acho que era o seguinte, eu vomitava e comia de novo. Eu acho que o organismo, ele ficava com coisas lá, porque eu nunca passei por isso. Eu tive o seguinte, estraguei meus dentes por causa, né, daquela bile que solta. A minha mão aqui era toda ferida. Porque você vai enfiando a mão, né? E cada vez mais você enfia a mão na goela, porque o negócio não sai. Mas ali, eu só consegui sair pedindo ajuda. Eu estava no fundo do poço. Então, se eu não tivesse o Manuel Carlos naquela época, o autor, porque eu liguei para o Maneco, na verdade, um amigo meu me avisou, você leu que o Maneco vai voltar para a Globo fazer uma novela? Tem uns anjinhos, né? Uns anjinhos. Aí eu tive coragem, entrei em contato com o Maneco, ele foi muito fofo, eu fiz o teste, voltei a fazer a novela. Mas engraçado, porque ali ainda não resolveu o meu problema, do meu vazio e tudo, porque eu continuava dependência emocional, de pessoas, de coisas, de trabalho. Aí entrei num outro relacionamento abusivo. Essa coisa da dependência emocional é muito complicada, porque você quando... me livrei desse, entra em outro. Se você não resolve com você mesmo a questão, se você não resolve aqui dentro, você vai viver dependendo de coisas, né? Eu falo, a da autoestima bengala, tá sempre dependendo de alguma coisa de outra pessoa para ser feliz. E aí eu vivi 8 anos de relacionamento abusivo, que foi o caos. Caos, eu não era... Gente, a minha mãe, às vezes eu ia na casa da minha mãe, eu morei com essa pessoa. Eu ia na casa da minha mãe, aí ele levantava e ia no banheiro, ela falava assim, não te conheço mais, você não consegue, você não fala, você não se expressa. Eu me achava burra. Ele me chamava de burra, idiota, imbecil e babaca, quase que diariamente. Eu já tinha... Eu sou essa pessoa, burra, idiota e babaca. Então, como ele falava muito, ele só falava. Eu ficava... essa pessoa aqui, que não estou parando de falar 1 minuto, estou deixando nem você perguntar. Então, assim... Eu só me fortaleci depois, aos 32 anos. Mas nas 2 vezes que eu saí dos fundos do poço, eu precisei de ajuda. Primeiro do Manuel Carlos, depois do meu pai, né? Senão, se ele não fizesse assim para mim, vem que eu dou um jeito. Como é que é isso, né? Você, por exemplo, está falando de dependência emocional, né? Como é que você conseguiu ser a laranja inteira e parar de buscar a metade da laranja? Você também fala disso no livro, né? Você teve que resgatar muita coisa, né? Disciplina, resiliência. Como é que você... Que você passa de procurar, deixar de procurar. Eu não estou mais procurando a minha metade da laranja. Nem com na verdade, procurar a metade da laranja, eu catei, você né? Catou. Você sabe da cartinha. Me conta. Eu não gosto de ficar sozinha. Eu sou a pessoa que gosta de ter alguém. Quando eu voltei para casa, eu estava no fundo do poço. E a gota d'água para eu voltar... Eu tentei sair desse relacionamento abusivo 1 milhão de vezes. Né? Essas pessoas que são abusivas, elas conseguem te ludibriar de uma maneira que você acha que aquilo é amor. Não, eu faço isso porque te amo. Né? Eu não podia usar roupa, não podia falar, não podia fazer, eu não podia ser nada. Nada que o que eu sou, eu não podia ser. Quando eu voltei para casa, a gota d'água foi o dia que eu só podia ir malhar com ele. Eu só podia fazer tudo com ele. Até na manicure eu podia fazer com ele. Aí eu teve um dia que eu já estava chateado o dia inteiro, não sei o que. Eu falei, vou para academia. Aí ele falou, mais ou menos assim, não me lembro muito bem, tem muito tempo. Mas ele falou, para quê? Vai melhorar mais que essa M aí, não. Cara, aquele dia eu falei, gente, cadê aquela menina que até os 17 anos era linda, parava a praia de Ipanema, autoestima, trabalhava, ganhava dinheiro, tinha um corpaço. Cadê aquela pessoa? Né? Aí quando eu voltei para casa, eu falei, não, eu quero resgatar aquela pessoa. Aí eu voltei para academia, o tal do autocuidado, eu voltei a estudar, a ler muito, a tentar entender por que eu estava naqueles processos. Eu comecei a fazer um monte de coisas para mim.
Aí me deu vontade de arrumar outro namorado. A pessoa não gosta de ficar sozinha. Mas aí foi diferente. Porque eu botei na minha cabeça o seguinte: a partir de agora, eu só vou ficar com uma pessoa que me ame do jeito que eu sou. Eu lembro que eu falava assim: se eu quiser sair de tamanco, de biquíni e tamanco, o cara vai ter que falar, beleza. Como é que foi essa história da cartinha, gente? Ela fala, eu já fiz a minha, e não só para namorados, né? Para tudo que você quiser, mas é uma forma de cocriação. Porque, na verdade, tudo que a gente sonha, a gente tem possibilidade de realizar, porque a gente só realiza porque sonhou. Então, o primeiro passo da realização é sonhar. Então, como é que foi que você ensina essa cartinha? Sonhar e se colocar no lugar, né? A minha mãe falou isso pra mim. Aí eu falei, eu queria arrumar alguém, não sei o que, eu não gosto de ficar sozinha. Não gostei, gente. Eu com 32 anos ali atrás, tem 20 e poucos anos, eu já tava me achando encalhada. Falei, cara, eu quero ser mãe, eu quero ter filho e tal. Aí minha mãe falou assim, faz uma cartinha, Monique, é assim, ó. Você vai escrever na cartinha tudo que você quer. Tudo de um homem. Mas detalhes, gente, detalhes. Você ama samba. Você bota lá, quero um cara que gosta de samba. Você ama ir à praia. Quero um cara que goste de ir à praia. Quero um cara que me ame, que não seja ciumento, que goste de dançar, e bota tudo. Que trabalhe, que tenha dinheiro, o que você quiser. Pirou? Bota. Todo dia à noite você vai ler essa cartinha. Vai ler a cartinha. Agora, o grande segredo. Fecha o olho e se vê lá. Se vê no samba com cara. Se vê na praia com cara. Se vê... Vê! Todo dia. Eu fiz isso, fiz uma cartinha, li a cartinha 6 meses. Com 6 meses, meu marido apareceu. Tinha uns 10 itens na minha cartinha. Ele preencheu os 10 itens perfeitamente e continua preenchendo há 25 anos. E eu já indiquei essa cartinha para muita gente. A questão é que a pessoa faz a cartinha, lê um dia, lê 2 dias, lê 3 dias e esquece na gaveta. Não vai funcionar. Disciplina é tudo na vida, inclusive na cartinha. E aí foi com disciplina e muita resiliência que você conseguiu dar essa mudada, né? Que você conseguiu virar a sua chave. Você também conta no livro a questão como que você fala que é impulsiva. E como é que você conseguiu começar a trabalhar essa sua impulsividade. Você falou na palestra, né? Eu sou muito impulsiva, que eu fui ver a palestra dela, gente, para poder entrevistar. A gente estuda tudo da pessoa. E aí... Mas não é sempre assim, não. Parabéns. Essa é a jornalista mesmo, raiz. Eu vou lá, tipo, pareço um detetive. Agora, como é que foi? Me fala aí essa estratégia também para deixar aqui pra gente. Que você coloca no livro, comprem um livro, porque ela vai também explicar step by step lá, para tomar uma decisão. O que precisa? É porque eu era muito coração. E eu achava, eu sou assim. Falo mesmo. Eu acho que a melhor coisa da vida é ser verdadeira. E eu falo mesmo. Gente, eu machucava as pessoas e depois me machucava tanto. Eu me arrependia tanto. Por que eu falei desse jeito? Pra quê? Então, eu aprendi a pesar mesmo. Óbvio que eu ainda erro. Óbvio que eu ainda faço decisões erradas. Óbvio que eu ainda sou impulsiva. Lógico, essa é a Monique. Mas eu consigo pesar o coração com a razão. Então, na hora que a coisa vem, eu consigo... Peraí, eu não posso responder agora. Se eu responder agora, eu vou falar uma besteira, eu vou machucar alguém, porque eu sou muito verdadeira. Eu sou muito verdadeira. Se você chega para mim, Monique, você gostou da minha blusa. Se eu não gostar, eu falo, você quer que eu fale a verdade? O que você quer ouvir? Eu não gosto. Não me pergunta as coisas. Só que essa coisa tá meio cafona. Essa coisa de, eu sou assim mesmo, sou verdadeira. Não precisa falar tudo. Outro dia eu tive não sei se você viu, eu coloquei no meu Instagram, eu tenho isso aqui muito manchadinho de sarda e fiz um post de alcinha. Recebo um recadinho. Nossa, que pele feia. Aí eu botei, mas é a minha pele. Se você não está gostando de ver, eu acho que você pode parar de me seguir, porque eu vou continuar mostrando. Aí ela falou assim, ok, vou parar de seguir. Você não influi nem contribui nada na minha vida. Aí eu trouxe um conteúdo, primeiro, eu não tinha perguntado a opinião. Se ela não gostou da minha pele, não está gostando de ver, para de seguir essa coisa de querer ser verdadeira e achar que está ajudando as pessoas, porque é verdadeira, vírgula, ninguém quer saber a tua opinião, nem a minha, nem a sua. Primeiro. Segunda reflexão que eu fiz. Ok, ela falou. Quando ela falou que ia deixar de me seguir, automaticamente eu a bloqueei, que eu também não quero esse tipo de pessoa nas minhas redes sociais. A minha rede social é muito alegre, é muito feliz, é para empoderar, para ajudar, não para diminuir. Aí eu te faço uma reflexão. Pra que aquela criatura me seguia? Se eu não contribuo nem nada na vida dela.
Então, assim, eu acho que a questão é essa. Eu entendi. Calma. Tá nervosa? Não fala nada. Espera. Espera amanhã. Com certeza amanhã você vai ter um outro tipo de opinião. E aí você vê a estratégia, você vê quem que vai avaliar, né, a sua decisão, quem que vai ajudar. É como se fosse assim, na verdade, esse exercício eu já tinha feito, sabia, até na minha terapia. Assim, é legal, coloca na lista lá o que é legal para você, o que não é, a sua decisão vai influenciar o quê, vai positivamente somar para quem. Eu adorei aquilo ali. E estou fazendo. Eu acho que hoje, eu tinha um orgulho de falar. Eu não era grosseira, eu só era verdadeira. Só que a verdade, às vezes, não precisa. Não precisa. Eu falo a verdade com meu marido, com os meus filhos, aquele papo ali da família. Então, assim, eu entendi que é feio você querer falar por falar. Cafona, o sincericídio, gente. É isso. Sincericídio hoje em dia tá não precisa, cafona. entendeu? Fica na sua. Eu segui uma pessoa nas redes sociais que tinha um corpaço. Eu adorava seguir ela. E aí ela começou a exagerar. Tomar bomba e tal, ficar... Eu não fui perguntar para ela por que ela estava fazendo aquilo, eu só deixei de seguir. Porque eu não quero seguir uma pessoa para criticar, eu quero seguir uma pessoa que me agrega, que me ajuda, que me inspira, é luz. Então, eu acho que a grande questão é... Fica na sua. E hoje, como é que você lida com essa questão de ser uma influencer, né? Isso você virou uma marca, você já representa outras marcas. Como é que é essa questão, assim, você trabalha, tem uma equipe... Tem um projeto digital, né, que é a questão lá da demência, né, que você teve isso na família. Você hoje é uma empresária nas redes sociais. Eu acho que quando você começa a se mexer, as pessoas têm muito medo de começar. Porque realmente dá medo, e se não der certo, né? Só que, cara, se você não tentar, você não vai saber se dá certo. Então, quando eu comecei a me mexer e fui fazendo as coisas começaram a acontecer. Então, hoje eu tenho o curso do Alzheimer junto com a Cláudia, do Bom do Alzheimer, que ajuda essas famílias a cuidarem de forma leve, assertiva e humanizada dos seus familiares, porque eu tive minha mãe com demência. Eu tenho uma equipe de 6 pessoas, eu sou influenciadora de marcas, eu trabalho muito hoje. E eu falo que foi legal que eu que criei isso. Me surpreendo, sim. Você perguntou como é que eu vejo isso hoje. Até hoje eu fico, meu Deus do céu, bastou uma decisão, que eu falo muito na palestra, né? Que parece fácil, mas não é. Decisão, estratégia e atitude. Porque você tem que decidir de verdade. As pessoas falam que querem mudar coisa nenhuma. Acorda e faz tudo a mesma coisa. Segunda-feira eu mudo. Aí segunda acorda faz a mesma coisa. Como é que vai ter algum resultado diferente? Então, decidir de verdade. Criar estratégia. Não adianta decidir, eu vou. Não vai dar certo, meu amor. Vai estudar, vai se aprofundar, vai criar estratégia, bota no papel, vai conversar com pessoas. Depois disso tudo, você vai agir. Então, essa decisão, estratégia e atitude, linkado com muita disciplina, que é fazer o que você não quer para conseguir o que você quer. E muita resiliência. Você vai cair, levantar, cair, vai chorar. Chora, não vai te fazer mal nenhum. Mas se você não desistir, fizer bem feito, com disciplina, as coisas vão acontecer. Essa é a virada de chave. Deu spoiler aqui, hein, gente? A minha virada de chave foi começar a olhar para mim, o que fazia sentido para mim, parar de ouvir a opinião dos outros e entender que eu posso tudo. Eu posso o que eu quiser. Eu e todo mundo que está assistindo a gente. Sabe? A gente pode tudo. Então, a minha virada de chave foi entender o poder e a força que eu tinha dentro de mim e começar a me mexer. Agora, me fala, você hoje em dia dá festa, né, gente? Ela é solar, vai falando, assim, impressionante como você inspira. Hoje em dia você dá festa. A vida é uma festa? Não. Na festa é o seguinte, eu sou muito amiga de um DJ que chama André Werneck, ele me ligou e falou, Monique, você gosta tanto de dançar? Vamos fazer uma festa sua? Eu falei, lógico, peguei. Foi maravilhosa, foram 400 pessoas, muitos amigos queridos, seguidores. Vem outra aí, dia 5 de outubro, e essa você vai. Essa eu vou. Fiquem de olho no meu Instagram. Aquela fã que eu vou, em tudo que ela fizer eu vou. E o nome da festa só vai, que é meu lema. O meu lema é o seguinte, deixa eu voltar aqui no lema. Volta. Tem dia que eu acordo desesperada, chateada, angustiada, eu não queria viver naquele dia. Eu sou de carne e osso, eu tenho sangue nas veias, eu sou igual a todo mundo. Só que eu não penso, eu não fico naquele lugar. Então, eu pego a minha roupa de ginástica e vou pra academia. Então, eu falo assim sempre, não pensa, só vai. Se você pensar, você não vai. Se você pensar, amiga, você não vai. Eu tenho milhões de coisas pra fazer. Se eu começar a pensar, você vai pra academia? Não. Então, não pensa, só vai. Então, o nome da minha festa é... Só vai. Só vai.
Mas qual era a pergunta? Você falou? Não, então, aí Não, eu a queria vida falar não do é só uma vai. festa. O só vai seu, na verdade, refletindo aqui, foi uma forma positiva de trabalhar a sua impulsividade. Você continua com essa impulsividade já inteligente e colocou o só vai Olha o psicanalista baixando. do seu, É. da sua Só primeira. vai- Porque é o seguinte, essa impulsividade você tem que ter para algumas coisas da vida. Pro só vai. Não para tudo. Pro É bom. Agora, a vida não é uma festa. Nunca foi. A vida não é fácil. Eu sou muito abençoada, eu sou muito católica, eu sou muito abençoada por Deus, porque eu tenho saúde, minha família tem saúde, eu tenho um marido e 2 filhos maravilhosos, a gente tem trabalho, meu marido tem um trabalho dele, mexe com o restaurante, eu tenho o meu trabalho. Então, assim, é gratidão todos os dias. Outro dia eu tive uma resposta positiva de um trabalho que eu estava esperando, eu estava no banho, gente, eu me ajoelhei no banho, fechei o olho. Sabe o que eu vi aquela água caindo em mim? Cara, não tô falando de sacanagem. Era Nossa Senhora jogando luz. Eu me ajoelhei no chuveiro e falei, obrigada. Era uma coisa que eu queria muito. Então, assim, mesmo com todas as facilidades que eu tenho, por que eu estou contando as vantagens? Porque mesmo com todas as facilidades que eu tenho perrengue pra caramba. Tem dias que eu não estou bem, tem dias que dá tudo errado. E é isso. E a minha mãe falava uma frase que eu amava, Monique. Aqui não é paraíso. Aqui a gente está para sofrer, para cair, para levantar, para aprender, para melhorar. Sabe quando que vai estar tudo perfeito? Sabe o que ela falava isso? Porque às vezes parecia que estava tudo dando certo. Aí vinha, ó, rasteira. Porque é assim. Não tem um momento que está tudo assim. Ai, está tudo tão bom. Aí acontece. Claro! É vida real e é de todo mundo. Algumas pessoas têm as facilidades que eu tenho. Já não tive. Já tive problema de dinheiro, já tive relacionamento, já tive tudo de ruim. Neste momento, eu estou num momento de facilidades. E mesmo assim, é difícil. Então, a vida não é festa, não. Agora, essas questões que você fala aí, que são as questões que fazem a gente sair da nossa zona de conforto, né? São elas que muitas vezes fazem a gente evoluir, né? A forma como você encara esses desafios. É porque, na verdade, a gente só se mexe quando tem alguma coisa incomodando, né? Quando tem dor. Quando não tem dor, só se mexer pra quê? Né? Por isso que às vezes eu falo, tem gente que me fala assim, aquela vida com relacionamento mais ou menos, morno, marido nem relacionamento abusivo não. Marido chega em casa, mal fala, sabe aquele relacionamento que já tá Água morno, morna, né? Aquela, não dá nem pra fazer aquela chá. vidinha mais ou menos. E a pessoa se acomoda. É impressionante como muitas vezes ela se acomoda com aquele mais ou menos. Ah, tá ruim, mas eu conheço o ruim, né? Você conhece, você sabe onde está pisando. E mudar dá medo. Lógico. Para todo mundo. Para todo mundo mudar dá medo. Imagina, você está acostumado a vida inteira com o estilo de vida, vai ter que mudar? Ah, eu como isso a vida inteira. Agora eu vou ter que começar a fazer uma dieta? Eu nunca malhei na vida. Gente, toda mudança é difícil. Então as pessoas têm medo de mudar. Falta coragem, muitas vezes falta dinheiro, e tá tudo bem, né? Para uma mudança mais brusca e tal. As pessoas se acomodam com isso mais ou menos. Eu sinto que o medo de mudar e não dar certo é maior do que a vontade realmente de fazer alguma coisa. Então, as pessoas ficam ali naquela vidinha mais ou menos e não mudam, né? Eu vejo isso muito. E aí coloca, ó, estratégia, decisão, Estratégia e atitude. É fácil falar, difícil fazer. Mas é assim que a gente começa. Mas dá certo? Dá certo. E coragem? É coragem? Você é Cara, corajosa? Eu entendi que a coragem não vai chegar. Que a coragem não vai bater na tua porta. Oi, Monique, cheguei, bora! Ou eu faço e tenho coragem, ou não vai acontecer. Porque as pessoas ficam esperando o dia de ter coragem. Ah, não, estou sem coragem, vou esperar um pouquinho. Coragem vai chegar de onde? Ah, não, mas a motivação chega sim, meu amor, mas a motivação do mesmo jeito que vem, vai. E uma coisa que você falou que está muito ligada lá atrás com o mestre que a gente falava, né? A gentileza gera gentileza, e você falou do movimento. Gente, movimento gera movimento. Movimento gera movimento. E aí, depois desse start, é que você consegue se satisfazer. Uma vez eu falei isso aqui. Você vai e começa a malhar com ódio. Depois você vai para mais ou menos. E aí, depois você chega na satisfação. Então, não adianta você ficar esperando você se animar para mudar. Não, você muda com raiva para depois se animar. Perfeito. É o contrário. Perfeito.
Eu né? falo isso muito no negócio de malhar, né? As pessoas hoje está comprovado que atividade física não é só para estar. Claro que é legal a gente olhar o nosso corpinho direitinho, bonitinho, mas não é só para isso, né? É questão do envelhecimento saudável. Minha mãe faleceu com demência, sem massa muscular nenhuma, magrinha, fraquinha. E eu descobri que existe coisa que você possa fazer agora para não desenvolver a demência, ou caso desenvolva lá para frente. Porque a minha família inteira teve Alzheimer da mamãe. Não existe um câncer no coração, nada. 100% é demência. Tá aqui. A demência é isso. Ela está nas suas veias. O que você vai fazer para que você desenvolva ou não? Estilo de vida. E eu descobri os tais alimentos inflamatórios, que é o glúten, lactose, açúcar, gordura, embutidos. Então, assim, eu tento fazer da minha parte. Você tirou isso da sua alimentação? Cara, tirar é impossível. Eu não sou neurótica. Mas dia a dia eu não como Diminui. mais. Sim, o glúten, pão, massa, tirei. Açúcar, fim de semana, os meus docinhos. Eu sou ser humano, mas eu diminuí muito. E a questão da atividade física, ela é importante para isso. Quem a gente quer ser lá na frente? Né? A pessoa tem que ter essa consciência. E eu falo assim com a pessoa. Ah, mas é muito chato, eu nunca fiz, estou desesperada. Faz um pacto comigo. Eu faço isso com muitas seguidoras e funciona. Você vai 2 meses, todos os dias. Todos os dias. Vai na força do ódio, vai querendo matar uma pessoa, mas você vai. Não importa. O que acontece, gente? Quando você faz atividade física, você percebendo... Eu tenho uma vizinha que é engraçadíssima. Eu não sei essa endorfina que todo mundo fala. Cadê que não aparece endorfina? Calma. Quando você faz atividade física, você produz a endorfina, que é um hormônio, uma substância do bem. Cada dia que você vai e malha um pouquinho, você produz um pouquinho. O teu corpo, ela vai viciando na endorfina. Por isso que eu falo, vai 2 meses. Faz pra mim, eu falo com as minhas seguidoras. 60 dias seguidos. Vai 2 meses. De segunda a sexta. Eu tenho certeza que quando passar os 2 meses, se você acordar e não for, você vai sentir a tal falta que eu sinto, que você que malha deve sentir. Sinto muito. Essa falta não é uma coisa objetiva, é uma coisa do corpo. Você, aquele dia, não produziu aquela endorfinazinha e o corpo te pede. Então, eu falo, gente, você que tem que fazer atividade física. Tem que fazer atividade física. Como é que você quer envelhecer? Eu postei essa semana que era o seguinte, 2 mulheres de 81 anos. Uma toda saradinha e uma de bengalinha. Só que é o seguinte, essa pessoa que você vai ser lá na frente, é agora que você tem que decidir. E aí você teve que tomar essas atitudes por causa da demência. Mas aí, então, vamos botar aqui os pilares da Monique Cury para a saúde. Então, você tirou bastante coisa de alimentação, né? Inflamatórios, embutidos. Gente, é importante que nada é radical, amiga. Nada é radical. Não, tudo bem. Mas, assim, então, isso também ajudou na menopausa? Muito. Muito. Porque, gente, embutidos, né? Presunto, essas coisas de mortadela. Gente, isso faz um mal. O que acontece? Ah, mas por que você está tirando glúten? Você é intolerante a glúten? Não. Mas incha, gente. Só que é o seguinte, ele inflama sem corpo. você perceber. E o que é uma demência? É uma proteína que chama beta-amiloide que gruda em volta do seu neurônio. E o que é isso? É o seu estilo de vida da vida inteira. Atividade física. Quando você faz atividade física com força, você produz... Isso, gente, isso eu leio. Não sou expert, posso estar falando uma besteira, vocês me perdoem. Eu li o Nobel de Medicina, o segredo está nos telômetros. E eu vou completar quando você... Então assim, se eu falar besteira, me perdoem. Eu estou falando só o que eu vi. Quando você faz atividade física, você produz uma substância chamada irisina. E a irisina, ela combate a tal proteína que chama beta-amiloide, que fica em volta dos neurônios. Então, é o seguinte, eu não quero desenvolver demência. Nós vamos viver muito. E você já está nessas questões preventivas. Que, igual quem não quer desenvolver diabetes, tem diabetes na família, tem que parar. Amor, quem não quer pressão alta, tem que... Quem não quer demência, Karine, tem que tomar óbvio que se eu não fizer, eu vou desenvolver. É óbvio, não tem como. Minha mãe, minha avó, minha tia-avó, minhas tias todas. Não, e a gente tá... Assim, eu já entrevistei aqui... O pessoal também, se quiser me xingar. Não é a gordofobia, gente. Não é saúde. Não, é saúde. É saúde. Entendeu? Se você me falar de uma pessoa obesa que está com os exames de sangue maravilhosos, continua. Beleza. Mas eu duvido. Exato. Como é que uma pessoa que está com gordura acumulada da cintura para cima, ela tem risco de doença cardíaca? Exato. É questão de saúde. É pressão, é variação de pressão. Eu quero viver muito, eu tenho 2 vai. filhos, eu quero ser vó, eu quero ser tudo que eu puder, eu quero estar... Então, assim, eu preciso me cuidar. Eu vou ter que abrir mão de coisas. Então, assim, o glúten, pão. Gente, um pãozinho maravilhoso. Tudo bem, no fim de semana. Mas você sabe que eu até não sinto mais falta. O que você come no café da manhã? Isso, 2 ovos, 21 mamão, dias. granola, um cafezinho. Tirei até adoçante. Tomei café sem adoçante. Você acha que eu gosto? Ela chegou aqui que era amargoso. Olha pra mim. Você acha que eu gosto de tomar café sem adoçante?
Você acha que eu não gostaria de comer um pãozinho de manhã? Mas só que qual a minha prioridade hoje? É se Meu prevenir. envelhecimento. Envelhecimento e com Eu vi, qualidade, né? eu vi o que eu sofri e o que a minha mãe sofreu. Eu vi que tias minhas, avó, acompanho isso a minha vida inteira. Eu não quero isso para os meus filhos. Tá certo, a gente aprendeu. A prevenção é uma palavra que ela chegou junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Né? Não tem muito tempo, foi em 1980 que chegaram os protetores solar. A gente passava raquito no corpo. Raito. Raito, é. Raito de sol. Raito de sol. Nossa E a gente ficava Senhora. testando. Gente, eu já isso lá coloquei no Urucum. Coca-Cola. Mas Você aí não tem chegou noção. através da Sociedade Brasileira de Dermatologia a prevenção através do quê? Protetor solar previne. Daí, a medicina agarrou essa palavra. Olha que E essa bacana. palavra faz parte de tudo, porque hoje em dia é prevenção para não ter diabetes, prevenção para não ter demência, prevenção para ter saúde mental. A gente Gente, vive olha só. isso. Você vai envelhecer. Você quer envelhecer? Eu quero, você quer? Eu quero muito. Também, muito. Você vai envelhecer. Você sabe que você vai chegar aos 70, nos 80, nos 90. Se Deus quiser e nada acontecer. Você não vai fazer nada por isso? Não, tô fazendo minha poupança, Monique. Vamos fazer A gente não vai fazer nada. Vou muscular. envelhecer e tô nem aí. Quando chegar lá, meu amor, quando chegar lá, você vai ver coisa nenhuma. Porque não vai funcionar. E veja, se você quiser ler mais assim especificamente, o segredo está nos telômetros que fizeram 2 cientistas, uma psicóloga, psiquiatra e uma outra mesmo cientista da medicina, né? E elas estudaram os neurônios, falam dessa irisina e dessa questão que os neurônios, imagina como se fosse uma água viva que tem aqueles tentáculos, né? Os neurônios têm esses tentáculos. E o prolongamento desses tentáculos é que dão a qualidade de vida. Só que esse prolongamento dos tentáculos... Qualidade de vida que a gente chama o quê? As conexões. Exato. De tudo que você sente. E se esses neurônios estão cobertos dessa proteína da beta-amiloide, você perde as conexões. E aí vem as demências, vem as coisas e isso todas. está né? no sono, na qualidade da alimentação, na atividade física, né? Que a OMS indica na vida 150 social minutos. também. E na vida social, isso que eu ia falar, nas conexões. Adoramos, gente. Eu estou aqui, Monique, quero ser melhor amiga dela. Atividade física, a alimentação, tentar tirar no máximo que você puder os alimentos inflamatórios. Dói. Dói. Você acha que eu não adoro comer todo dia uma sobremesinha? Mas não como. Agora me fala, quem te inspira, Monique? Você inspira muita gente, mas quem te inspira? A Oprah. Eu sou apaixonada por ela. Nossa, é meu sonho. Maravilhosa Ver aquela mesmo. E de mulher. história, de vida, de Não, tudo, a história né? da... Cara, ela virou a chave. Ela virou, porque o que ela passou na vida dela e se transformou nessa mulher que ela hoje, ela virou a chave. Eu sou apaixonada. É uma jornalista, né? E que também usa também as redes sociais dela para fazer muito talk show, né? Muito Que é a maravilhosa. pioneira do talk show. Amo. E Acho que tira ela é das pessoas fenomenal. a Acho ela verdade, fenomenal. né? Eu só acho que o dia que eu ver ela até morro. De emoção. Agora, você ajuda muitas mulheres, né? E assim, não é papo, politicamente correto. Eu sou uma pessoa que eu acredito, porque eu vi muitas mulheres, né, ao longo da vida, intrigueiras, não importando umas com as outras, não sei o quê. Você acredita em sororidade? Eu acredito no propósito da sororidade, mas não vejo isso muito. Eu vejo muitas pessoas... eu sinto muito que as pessoas ainda querem brilhar sozinhas. E a sororidade é você dar as mãos, né? É você estar junto, de mãos dadas, com as mulheres, independente de quem são essas mulheres. Eu acredito no propósito, eu acredito que tem muitas pessoas hoje que estão com essa vida, mas, assim, para uma mulher empurrar a outra, ela tem que ser uma mulher muito bem resolvida. Ela tem que ser uma mulher que ela se acha capaz, ela sabe o que ela pode, e aí ela empurra. Eu sinto muito isso. Poucas pessoas... as pessoas querem ser luz sozinhas. Não querem iluminar o outro. Eu, na medida do possível, tenho milhões de defeitos, mas, na medida do possível, eu não preciso brilhar sozinha. E ela ajuda hoje quase 600 mil seguidoras que brilham junto com ela. E respondo todo mundo. Todo mundo. É isso. Eu boto a minha cara a tapa aqui. Se tem alguém que está me assistindo, e olha que é muito comentário. A gente estava falando muito de saúde, né, da prevenção. Eu acho que toda essa prevenção faz muita diferença na menopausa. E sabe aquele ditado que não há nada ruim que não possa piorar? Pode sim.
Se você enfiar o pé na jaca e não recuperar, pode piorar. Se você continuar a comer só mais aquele pedacinho de doce, pode piorar. Se já tá ruim e você não fizer a atividade física, Vai piorar. vai piorar. Pode não, vai. Vai piorar. Então, olha, não tem jeito. É sono, alimentação regrada, é poder estar com qualidade de vida mental. Cara, e olha só, é tão gostoso quando a gente faz essas coisas por nós mesmos, sabe? É tão prazeroso você ver que você consegue se cuidar, que você pode se olhar, que você pode se priorizar. Porque eu sei que a gente tem família, filhos, e não dá para o tempo inteiro você estar se priorizando. Você precisa ter o seu momento só seu, porque senão todo mundo voa e você se fica para orgulhar trás. de você. Porque outro dia eu tava... essa coisa da psicanálise, né? Eu adoro, né? Então eu ouço muito, falo muito. Outro dia eu botei meu filho para arrumar o quarto. Vai arrumar seu quarto. Tinha toalha. Menino, gente, 13 anos. Imagina, era livro que não acabava mais em cima Misturado da com roupa, mesa, com sapato, com meia suja, com roupa, toalha. Não sei o quê. Eu vai arrumar seu quarto. Aí daqui a pouco o quarto estava arrumado. E aí eu fui tirar dele ali o sentimento que ele vai ter que ter e carregar para o resto da vida, que é o orgulho dele mesmo. Eu falei, qual é o seu sentimento agora? Olha para o seu quarto. Você estudou, você arrumou seu quarto, você tomou seu banho. O que você está sentindo? Então, quer dizer, eu comecei a ativar nele o sentimento de orgulho pelas próprias atitudes bem feitas. Então, se orgulhe. Conseguiu malhar hoje? Se orgulhe. Conseguiu fazer a sua dieta 2, 3 dias? Eu me orgulho. O dia que eu acordo péssima e vou para academia, eu volto tão orgulhosa de mim. Eu falei, quando eu quero, eu consigo. Basta que eu queira. É isso, né? Basta querer e botar o só vai, né? Só vai da Monique e só vai. Agora, como é que foi, Monique, essa questão assim de você, quando era pequena, imaginava você já hoje, assim? Você, quando era pequena, tinha essa coisa assim? Você já fazia muita TV, né? Você já trabalhava desde quantos anos? Comecei a fazer publicidade com 3 e novela com 10. Eu achei que a minha vida seria inteira aquela, porque a profissão de atriz, ela surgiu, caiu de paraquedas. Alguém me convidou no meio da rua para fazer e eu fiz. E foi tudo muito fácil até os 17. Então, eu achava que a minha vida era aquela. Só que quando eu comecei a fazer as escolhas erradas, abandonar a carreira por causa do namorado, depois, enfim, fazer todas essas escolhas que eu fui levando a minha vida para o fundo do poço, ali eu já me desconheci. Aí eu já não sabia mais. Eu já achei que eu tinha o tal do livre-arbítrio que se fala, né? Falei, caramba, eu tive uma vida abençoada, Deus me deu todas as oportunidades e eu, fui para o caminho que me trouxe muito sofrimento. Ali, aos 17 anos, eu perdi as esperanças. Eu achei que eu nunca mais voltaria a me realizar. Porque eu entendi o poder das minhas escolhas, né? Como a gente tem responsabilidade sobre nossas escolhas, sobre nossos caminhos, sobre o que a gente faz. E botar mesmo na balança, gente, é um exercício que a minha terapeuta manda. O que vai te trazer bom, o que vai te tirar, a quem vai te beneficiar, porque todo mundo fala, né? Não, eu vivo sozinha, só importa a mim. Não, hoje toda decisão que eu tomo importa o meu filho, toda decisão que eu tomo importa a minha mãe, importa meu pai, importa, sabe, até amigos, né? Então, assim, você nunca está sozinho. E que bom, porque nós somos altamente sociáveis, né? Então, cada vez menos eu quero estar sozinha. Isso faz toda a diferença para o envelhecimento saudável, sua vida social. Monique, fala pra gente aqui seus arrobas, a gente está chegando ao fim, queria continuar mais esse papo. Não, primeiro, crenças limitantes podem ser transformadas? Você conseguiu transformar suas crenças limitantes, né? A questão é buscar sair da dor. E uma das crenças limitantes que eu vi que ela transformou e que a gente usa muito num senso comum como ruim é a palavra arrependimento. Gente, é impressionante como essa mulher usa de uma forma sábia essa palavra, porque todo mundo fala dela com peso, né? Eu me arrependi, eu me arrependi, eu me arrependi. E no livro eu falei, gente, você usa a palavra como uma coisa assim, gente, foi só por chegar. Você acha que no fundo do poço tem uma mola? Tem. Tem várias molas. É porque quando eu larguei a profissão toda para ficar por causa do namorado, aos 17 anos, eu tive 2 convites maravilhosos, fazer protagonista de uma novela das 9, o outro, e de uma novela da Manchete. E eu disse não para os 2, e aquilo, na minha cabeça, foram as escolhas que fizeram a minha vida ir para o fundo do poço, né? Que desencadearam todas as M's que apareceram depois. Eu me arrependi horrores. Eu chorei. Esses 6 anos da bulimia, eu vomitava pensando, por que eu dei aquele não? Por que eu dei não? E aí, só que um dia eu cheguei e falei, bom, aprendi, né? A gente aprende na dor. E tá tudo bem. Se arrepende? Muito. E o que isso traz para você? Prestar mais atenção nas minhas escolhas, para não fazer M de novo e não sofrer de novo.
E lutar para sair da dor, né? Porque tem gente que é o que você falou, a gente acaba se acostumando. As pessoas a se acostumam viver com na tudo, dor. com bom e com ruim. Sim, isso é científico também. os Eu acho que macaquinhos, não sabe? tem que se conformar. Eu não entendo as pessoas que estão numa vida mais ou menos sofrendo e não fazem nada para mudar. Eu sei que tem questão financeira, gente, eu não estou esquecendo. Só que eu falo isso na minha palestra, você viu. Eu conheço várias meninas, mulheres que me seguem, saíram do relacionamento abusivo com a roupa do corpo. Algumas delas, o marido não deixou ela sair com a mala. Amarrou as roupas num lençol, fez a trouxa, foi. E hoje estão mais felizes do que jamais tiveram. Mas como sem dinheiro? Abrindo, que as pessoas têm medo de falar, né? Ó, eu apanho, eu sou espancada. As pessoas não querem falar. Fala, olha, eu estou sofrendo isso, pelo amor de Deus. Me dá um quartinho na sua casa, uma cama na tua casa para eu recomeçar a minha vida. Eu só não entendo, as pessoas se conformam com migalha, com mais ou menos. A gente não está aqui para mais ou menos. Eu sei que aqui não é paraíso, a gente vai sofrer pra caramba, tem muita coisa para passar, mas é para melhorar. É para crescer, é para alcançar o que você quer, não para afundar. E isso daí é aquela questão que eu estava falando, a gente falou um pouco antes, né, da substituição. Às vezes você quer tirar uma coisa ruim da sua vida, mas não adianta só tirar, porque vai ficar o vazio. É igual na física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, se você está com um pensamento negativo, para você tirar ele, não adianta só tirar. Tem que entrar o positivo. Tem algumas instruções da neurociência. Primeiro você fala cancelado, cancelado, cancelado. Para tirar um pensamento ruim da sua vida. E eles, pensamentos ruins, atrasam muito. Tire, comece a tirar eles para tomar uma atitude lá na frente. Depois, você coloca 3 coisas boas. Não precisa ir muito além, não, dos principais sonhos. Não, só falar, que dia lindo, vou tomar um banho muito gostoso quando eu chegar em casa. Vou tomar um café com uma amiga. Vou tomar um café com uma amiga. 3 pequenas coisas para que você substitua aquele pensamento ruim. É porque é muito bacana o que você falou, até porque tem uma coisa que as pessoas falam assim, eu sou assim mesmo, não consigo mudar. Não, você não quer mudar. É, síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Eu nasci assim. Sim, mas não é. Então, é isso. É você... Primeiro, quando começa a entrar no processo de sofrimento, de depressão, de tristeza, né? A gente não está falando no caso de procurar um médico e tal. Mas quando você não está bem, não ficar naquele lugar. Sabe? Acordei mal hoje, então vou ficar na cama o dia inteiro. Não fique na cama. Troca esse sentimento por alguma coisa. Como, por exemplo, eu vou para academia na força do ódio e melhoro. Volto. Melhor. Não é se animar para ir, é ir para se animar. Perfeito. Monique, deixa seus arrobas, deixa tudo aqui. Eu sei que, né, a gente perto de você ainda está começando, mas deixa os arrobas, acontece por onde você anda, ou pro seu arroba da demência, que é importantíssimo. Na achei verdade, esse trabalho assim, lindo. No Instagram, eu estou sempre trazendo algum conteúdo, alguma coisa que eu falo, né? O meu Instagram é o Monique Cury _real. Lá onde eu falo mais. Estou voltando com o meu podcast em agosto. Vai ser o podcast A Virada de Chave, em primeira mão, estou contando aqui. Eu vou trazer pessoas incríveis. Karine vai futuramente, se Deus quiser. Se Deus quiser. E fiquem de olho, né? No Instagram eu estou trazendo tudo, né? Minha festa só vai. No Instagram eu falo tudo. Eu conto minha vida inteira, gente. Conto tudo. Ela faz as caminhadas dela até a malhação, vai. Eu moro num condomínio que tem uma área, uma ladeirinha bem aprazível, né? Então ali eu falo que é a reflexão da ladeira. Eu sempre trago alguma reflexãozinha pra gente, alguma coisa que tá dentro de mim que eu preciso botar pra fora. Então, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, agradecer muito, Monique, nosso bate-papo, e falar que a gente está chegando ao fim do nosso episódio 42, entramos no isento, nossa, eu estou muito emocionada. E chegar ao fim, quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao estúdio, a produtora Criação, do Grupo Criação, que acolhe, faz aqui nosso projeto de podcast, faz projetos audiovisuais, coberturas de eventos, storytelling, podcasts em outros locais também. Às vezes você pode querer fazer um podcast num barzinho ou na beira de uma piscina, tomando um café maravilhoso. A gente faz também. A agência Criação Online, que está sempre aqui presente por trás disso tudo, criando aplicativos, tem uma parte de internet maravilhosa com profissionais super capacitados, e ao plano de saúde, Assim Saúde, que visa qualidade de vida e tem a maior rede de hospitais próprios do Rio de Janeiro, e um programa voltado para a gente, nós entas. Pois é, um programa chamado Vida Special Life, porque é um programa que vê o quê? A prevenção e a promoção de saúde de pessoas portadoras de doenças crônicas, da diabetes, dos problemas cardíacos, do problema de coluna, né? Então, assim, quando você chega aos entas, tem que começar a fazer os check-ups, porque é ali que vai identificar, você... Então,
Sem Saúde está preparado para isso, porque o programa de prevenção dele é o que há. Eu faço, tá? E vale muito a pena. Quer deixar mais algum recado pra gente? Não, quero te agradecer. Obrigada. Seu podcast é o máximo. Você é top. Obrigada. Amei. Gravou isso, eu vou Amei suas reflexões, amei a maneira como você abordou. Adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me chamem lá no meu Instagram. Tamo junto. E vamos à festa. Em outubro estarei lá na festa. Quero ver. 5 de outubro, só vai. Só vai. Gente, obrigada, meus vintages. Adoro falar isso. Eu sou de antigamente, porque na época que eu comecei a estudar não tinha nem computador, tá? 486. Eu que vi chegar na faculdade. Também sou desse tempo. Também sou do século passado. É isso. Um beijo. Até a próxima.